Olá, maravilhosas, tudo bem com vocês? Eu estou aqui com a doutora Bianca, Olá. psicóloga. Nós vamos estar falando, como eu disse para vocês, sobre dependência emocional e já vou fazer aquela pergunta, né, que eu estou naquelas tipo, o que é dependência emocional, doutora? Conta pra gente na íntegra, assim, rasga o Uhum. verbo, para todo mundo Tá. saber. Tipo, é depender, porque dependência é dependente. Sim. A gente é dependente da emoção, mas pode ser só para alguma pessoa. Explica aí direitinho Sim. para nós. Quando a gente fala de dependência emocional, você já pode remeter a algo em excesso, né? A dependência emocional, ela é um transtorno aditivo. O que é um transtorno aditivo? É um transtorno do excesso. Então, a dependência emocional, ela é um excesso ao apego a uma pessoa. Então, muito se fala, ah, aquela pessoa é dependente do marido, aquela pessoa é dependente da esposa, de um filho, e a dependência emocional é justamente isso, é um apego a uma pessoa para suprir algo que falta dentro dela. Entende? Então, sempre que você pensar em dependência emocional, você pode remeter ao excesso. É um excesso de apego a uma determinada pessoa, e isso a gente vê muito mais em relacionamentos amorosos também. Claro que existe a dependência emocional, de repente, com um familiar, mas a gente vê muito em relacionamentos amorosos. Então, mas por exemplo, eu confundo a dependência emocional, tipo, no amar demais. Se o amar demais, o eu esquecer de mim, o Uhum. amar demais o meu marido, ou querer fazer muito para ele e esquecer de mim, isso é uma dependência? Caracteriza Sim, uma sim. E eu dependência? tô tentando só entender a pergunta. Tipo assim, ó, Tá, eu, Fabiola, tá. é, sempre dependi muito do meu Uhum. marido, por exemplo. Tá. Hoje eu sei quem eu sou, então hoje é muito diferente. Mas por muitas vezes eu quis me separar dele, porque ele é uma pessoa objetiva, é uma pessoa que não era, hoje ele, graças a Deus, ele já é mais, mas ele não era carinhoso. Eu sempre Uhum. falava que ele era tipo Shrek, né? Aham. Tem um bom coração, mas É um ogro. é um ogro. E aí eu ficava muito triste. Uhum. Tipo, meu casamento, eu não era feliz porque, ai, meu marido não é carinhoso comigo. Ai, eu queria ir para os lugares, o meu marido não queria ir comigo. Então, literalmente, eu falava assim: poxa, para que que eu vou ficar casada Sim. com alguém que, tipo, não me dá carinho, com alguém que não é o meu companheiro, mas isso na minha visão. Porque hoje eu enxergo que ele era assim, Sim. sempre foi meu companheiro. Só que eu queria mais, né? Mais como um homem, como não sei se isso pode eu dizer que de repente um pai, né? Que eu fui a filhinha do papai. Uhum. E aí eu comecei a entender que eu tinha um pouco, né? E aí você vai me falar se eu pensei certo, que eu tinha um pouco de dependência dele, porque eu só podia ser feliz se ele conseguisse me fazer feliz. Uhum. E não pelo fato de eu ser e estar feliz pelas minhas coisas, mas eu Exatamente. precisava dele. É Você isso? precisava daquela pessoa para te fazer feliz. E isso Uhum. se torna uma dependência também. Porque e se aquela pessoa não te fizer feliz, você nunca vai ser feliz? Então, mas era exato para tipo, ai, vou me Exatamente. separar e ficava tentando. Aí, tipo assim, sabe aquela amiga que tem um marido que leva para os lugares, que vai Uhum. jantar, e eu falava assim, ela é feliz, Sim. porque olha o casamento dela, que lindo. E tipo, hoje eu sei, eu não tô lá, eu não Sim. sei se realmente e ficava fantasiando em outros casamentos, Sim. sabe? Principalmente em casamento dos famosos, né. Ah, aquele casamento lindo do Instagram, né? É, nossa, olha que Uhum. lindo e tal, ai, nossa, como eu queria. E eu sofri muito durante muitos anos com isso, sabe, Uhum. porque, eu me separei, né, fiquei um ano separada
doendo de 2010, né? No ano de 2010 foram 11 meses que eu fiquei separada dele. E em 2011 eu me converti. Então, era muito isso, né? Justamente porque ele era o ogro e eu era toda. Eu mereço, primeiro vinha isso, eu mereço ser feliz, eu quero alguém que me dê carinho e tal. E não era isso. Agora, existe uma dependência hoje, porque eu vejo, por exemplo, tem umas loucuras, né? Tipo, de animais, por exemplo. É uma dependência emocional quando você. A dependência é quando gera alguma coisa que, tipo, é excesso, né? Que você falou? É o excesso. Quando é muito excesso, eu tenho lá. Meninas, eu amo gato, amo cachorro, amo papagaio, periquito, tudo isso. Só que, tipo, quando a gente tem muito isso de. O amar demais é isso? O Depende outro? muito. Então, por exemplo, nós somos mães, nós temos filhos. Sim. E nós amamos nossos filhos, nós damos a nossa vida por eles, se for necessário. Onde talvez se encaixaria a dependência? No fato de que eu não quero que meu filho faça nada, porque se ele não estiver aqui, eu não sou ninguém. Entendeu? Se o dia que aquela mãe, que quando o filho casa, vai embora, aquela mãe entra em depressão, acabou o mundo dela, acabou a vida dela. Por quê? Porque ela colocou colocou o amor, assim, aquela felicidade que você falou em cima de uma pessoa. Então, toda vez que isso excede, se torna um problema, a gente pode falar de dependência. Porque hoje está muito comum, que nem você falou de animais, está muito comum, esse cachorrinho aqui, ele é meu filho, e aquele amor todo, mas a partir do momento que aquilo se torna um problema de que você não consegue fazer nada, se aquele animal, se aquela pessoa está na sua vida, você, eu não posso fazer isso porque senão a pessoa não vai gostar, a pessoa vai me largar, isso se torna uma dependência emocional. Então é muito mais fácil. Eu vi um vídeo esses dias, que eu vi no Instagram, é um reality show, não sei que reality show era aquele. Não sei se você chegou a ver, era uma menina que eles estavam tudo numa casa. Uma menina que ela ficou com um cara e na cabeça dela eles já tinham um relacionamento. E ele falou, a gente ficou uma vez. E ela começou a ficar em cima dele, assim, eu preciso de você. E ela chorava, e ela se humilhava pelo aquele homem. E ele, eu não quero, para com isso. E ela, sabe, as pessoas, calma, não é desse jeito. E ela idealizou tanto um relacionamento em cima dele que ela se tornou dependente daquilo em coisas de dias. Nossa, então pode ser tipo. Coisa de dias. Mas aí é gatilhos? Então, exatamente isso que eu ia falar. Às vezes a pessoa, ela já tem isso dentro dela. Então, ela precisa de algo para suprir aquela falta que ela tem. Então, por isso que eu falei que a gente vê muito isso em relacionamentos. Você deve conhecer alguém que você fala, essa mulher aqui, ela é totalmente dependente Não, amiga, emocionalmente. era eu mesmo. Então, você Principal, tipo mesmo assim, ó, sabe. vamos, até mesmo com o André tem 15 anos hoje, eu tô reconstruindo coisas, né, porque hoje faço, né, terapia, tenho muito mais um relacionamento com Deus, porque para mim eu falo para todo mundo, gente, entenda, Deus, palavra de Deus, e um suplemento é terapia, psicologia, tal, Sim. mas primeiro é Deus. Lá ali a palavra de Deus tem tudo. E pelo fato de ter mais consciência, tal, então eu estou desconstruindo. Mas isso coisa de 1 ano para cá. Porque antes era aquela coisa, o André tinha que estar debaixo do meu guarda-chuva. Tinha que estar debaixo do meu guarda-chuva. Por quê? Porque era aquela coisa, é meu filho, é meu. Não queria abrir a gaiola. Por quê? Não, eu só vou abrir a gaiola depois que ele fizer a faculdade. Tipo, e era bem assim, filho, não precisa namorar. Não precisa, você não precisa nem pensar nisso. Pensa só no estudo, mas hoje eu entendo que é porque eu queria ele ali comigo, para mim e tal. E pelo fato de ele ser homem, isso, né, que a minha mentora, a terapeuta, falou, Fabiola, como você teve um problema na sua infância, tal, e aonde estava o seu pai, que isso teve um trauma, o que eu não consegui com meu marido, que era o ogro,
eu fui pro filho. Depositou no seu filho. E eu depositei no meu filho. Então é onde veio aquela dependência que, tipo, eu tô bem, porque eu não tinha do marido, né? Então eu depositei total no No seu filho. filho. E o que é ruim hoje, eu vejo, é onde a gente está desconstruindo. Graças ao meu bom Deus, eu falo que ainda bem. O André é um menino assim, paz e amor, ele é Sim. excelente. Ele ouve, sabe? Ele obedece. Mas se fosse virado no girar, eu tava lascada. verdade. Por quê? Eu tô desconstruindo. Então, vamos supor, semana passada, eu tava no sítio. Aí eu falei assim pra ele, porque ele tá muito na vibe do videogame e tal. Aí eu falei, filho, seu pai falou que se você continuar desse jeito, com 18 você vai, ó, vazar. Aí ele pegou, e olha o que gerou nele, né? A segurança nele, da minha dependência. Aí ele falou, mas você não vai deixar. Por quê? Eu sempre falava pra ele, filho, você vai fazer faculdade, você só vai sair de casa quando você arranjar uma mulher decente. Da hora que eu ainda vou ter que pegar e aprovar, porque senão, não vai. Aí eu falava, né? Pego aquele balde de água quente, jogo, nunca mais volta. Eu ficava zoando com ele. E aí ele falou isso pra mim. Ah, você não vai. Quando eu peguei e falei pra ele, eu falei, vou deixar sim, porque eu também tô desconstruindo. Sim. E é algo que dói, né? É algo que dói, porque, tipo, já pensando que daqui uns 4 anos pode ser que ele queira fazer um intercâmbio, que ele queira. Vai, meu filho. E antes eu falava, não, se você mudar, se quiser fazer biologia, e se for morar, eu vou junto. Era aquela coisa. E aí é onde eu vejo que, né, era uma dependência, porque quando eu falei para ele, não, eu deixo você ir sim, ele parou, ele estava pegando um negócio no armário, ele parou, olhou para mim e falou, você deixa? Tipo, sabe, muito surpreso. Aí eu falei, só que eu tô desconstruindo, Sim. né? Com todos os conhecimentos, e por isso, mulherada, eu tô trazendo as coisas para vocês justamente para vocês desconstruir igual eu tô desconstruindo. Dói, precisa de coragem para sentir, mas é necessário. Porque aí quando o André pegou e falou isso para mim, que ele ficou, sabe, tipo pálido, qual que era a minha vontade? Que aí você vai me confirmar se era uma dependência, né? E tipo, como eu tô ressignificando, na hora eu falo assim, não, filho, eu tô brincando, vai não. Vem cá com a Imagina, mamãe. vem aqui com a linha mamãe, já dá abraço, beijo. Pô, ele tem 15 anos, né? Tipo, não, vamos soltar. Mas o porquê que doeu? Porque a minha vontade era falar, não, filho, vem Mas aqui. é isso que você falou, que você tá desconstruindo, né? E você vê como que isso é legal. Se talvez você continuasse nesse ciclo, quem seria o André daqui a um tempo? Sim. Tendo a mãe que faz isso, que tá sempre ali, como que talvez ele cresceria? Então você tá rompendo algo assim, numa construção de anos que vai impactar a vida dele, vai impactar a vida da sua filha também. Porque quando a gente pensa em dependência emocional, você pode começar a prestar atenção assim em ambiente, em questões familiares, porque sempre vai estar vinculado. Uma pessoa que ela cresce num ambiente desestruturado, uma criança que ela de repente não tem o afeto da mãe, do pai, ela cresce num lar onde ela vê a mãe sendo dependente emocionalmente do pai, ela vai crescer com aquilo. Então você vê uma criança ali, ela é um livro em branco. Pronto. Uma pergunta que agora me veio. Por exemplo, aquela mulher que ela tá tomando uns box, porque infelizmente tem isso. Acontece. E ela é apaixonadíssima. Ela prefere estar com aquele cara que tá maltratando, ela tá arriscando a própria vida dela, ou mesmo, beleza, ela não tá apanhando, mas ela tá sendo humilhada. O marido trata ela como se fosse uma qualquer, né? Vamos se dizer assim. Eu vejo muitos homens tratando a esposa como se fosse a mãe deles. Tudo isso a gente pode colocar como dependência emocional? Pode vincular. Claro que a gente não pode falar de todos, 100% dos casos, mas a grande maioria é uma dependência emocional absurda.
Ela Porque a tem esse pessoa, medo de o sair? medo de sair. E você pode pensar assim, geralmente esses homens que têm um padrão de comportamento desse tipo, ele sempre vai escolher mulheres mais frágeis, Ah, mulheres faz que ele sentido. consegue ter esse controle, que são mulheres com baixa autoestima, mulheres com que já têm essa chance de ter uma dependência emocional. Porque pensa, para nós mulheres, você consegue se imaginar num ambiente desse? Se apanhando todo dia, você sendo Imagina! humilhada. Então, mas para uma pessoa que tem uma dependência emocional, ela não consegue ter essa mesma visão que a gente tem. Ah, então existe grau de dependência? Não que existe grau, mas a pessoa que ela tá lá dentro, ela não enxerga isso como uma dependência Ela tá emocional. cega, né? Por que que a gente, eu já tive pessoas próximas, você deve ter também, que você vê que aquilo ali não é saudável, aquela relação não é boa, mas você fala, a pessoa não escuta. Para ela não, isso vai passar, isso é um momento. Ah, ele me bateu, mas ele não vai fazer isso de novo, e ele não vai fazer de novo, porque ela realmente acredita que aquele é o homem da vida dela. E que Claro, ele vai e que mudar. ele vai mudar, e ela aceita aquilo. E por isso que a gente fala que é difícil lidar com uma pessoa assim, porque ela tem um problema real, ela é dependente emocionalmente. Muitas vezes a família se afasta, eu também não vou mais ajudar ela, não vou mais fazer mais nada, né? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, mas ela tem um problema. E ela precisa reconhecer que isso é um problema, porque nenhum tipo de relação desse jeito é saudável. E a pessoa que ela aceita isso, ela tem uma dependência emocional no outro. Por isso que ela aceita o mínimo, porque ele tá aqui, ele me ama, eu sei que ele me ama. Se ele for embora, para onde que eu vou? Se ele for embora, eu vou morrer. Isso é um problema, isso tem que ser tratado, isso precisa de uma ajuda. Agora, tipo, essa ajuda, claro que eu entendo hoje, né, como uma mulher que volta muito, né, para Deus, que foi, que eu falo, quem me tirou, quem do fundo do poço, né, foi ele que me tirou, porque quando eu voltei com o Wendel, eu estava no fundo do poço, Uhum, né, e eu pedi perdão para ele, e graças a Deus sempre foi um relacionamento que eu falo que é de Deus, né? uhum, Porque se fosse pela minha visão, esquece que a gente era muito, muito diferente, a gente é muito diferente. Mas pelo fato de eu ter sido, né, uma pessoa que teve muitos abusos, né? uhum. É, o que eu via, o que eu era muito machucada, o que eu queria o colo do pai, né? Principalmente, eu acredito sim que existe, né, o abandono de mãe, tal, todas essas coisas que gera, mas uma paternidade, como ela é muito importante na Sim, vida de uma criança, sim, porque nós como mulheres, né, aquele pai, né, e isso é geracional, né, porque a gente é geracional. Mas quando a gente não tem essa consciência de que a gente tem um problema e precisa ser tratado, uhum, aonde tratar, né? sim, Como tratar? Porque eu conheço muitas religiosas, né, que falam assim: não, eu vou aqui, vive na igreja, faz um monte de e acha que ali, só aquilo ali, que ela está fazendo na obra, que ela está fazendo todas as coisas, e que vai, a gente precisa mesmo ter aquela cura interna, mas eu sempre digo, né? Deus ele fez o ser humano tão racional, com tanta inteligência, sim, que a gente precisa de ajuda, né? Se não for com uma psicóloga, um terapeuta, mas que sim, uma pastora, alguém que a gente pode abrir sim, o nosso coração, mas com entendimento. Não adianta a gente pegar e falar para alguém que já, tipo, não vai entender a causa, né? sim. Não vai entender o que realmente é o mais profundo. Então, eu sempre digo para as amigas, né? Principalmente quando eu vejo algo que eu falo, cara, é dependência, Uhum. porque eu já fui assim. E o que que deu um start na minha vida? Porque quando eu deixei de ser dependente, minha autoestima melhorou. Minha autoestima Sim,
começa, você se olha mais, né? Você olha e fala assim, nossa, eu sou linda, eu posso estar gordinha, eu posso não estar com aquela roupa dos sonhos, mas eu tô me achando gostosa, linda, maravilhosa, né? E aí eu fui entendendo de uns meses pra cá, justamente quando eu deixei de ser dependente emocional do meu esposo. Então, hoje eu me vejo muito melhor e eu acho que esse é o caminho, né, doutora, Sim. de a gente pegar, olhar primeiro para nós, ir atrás de quem realmente pode fazer Exatamente. algo. Eu aprendi que nós somos uma pirâmide e o que está no topo é o espiritual. Uhum. Então, a gente tem, primeiro, é Deus, Ele vai fazer, porque se Ele é onisciente, é onde Ele sabe tudo, Sim. né? Onipresente, Ele está em todos os lugares. E onipotente, Ele tem todo o poder de fazer De fazer. tudo. Então, quando a gente procura Deus, mas a Bíblia diz que a gente tem que ter comunhão, a gente tem que falar, a Sim. gente tem que, né, se expressar, a gente precisa de ajuda. Sim. E aí é onde a gente precisa de ajuda. Na psicologia, ela, como que funciona? Ela trata de assuntos. Eu chego lá para você, tipo, eu conto minha vida e aí você já diagnostica, já faz esse diagnóstico, se eu sou dependente, se eu não É sou. diferente. Às Como vezes a que gente faz? pensa Como que é? numa terapia como se fosse uma consulta médica. Né? É. Doutor, tô sentindo uma dor aqui no joelho. Ele faz um raio-x, ó, você tá com isso, toma esse remédio. E a terapia não é assim que funciona. Principalmente quando a gente está falando de uma dependência emocional, não vai ser uma, duas sessões que você vai falar, nossa, estou saindo daqui transformada e curada. Isso não acontece assim. Porque igual que você falou, a gente precisa desconstruir algo para construir. Imagina ali uma casinha toda de barro e você fala, não, eu preciso de uma casinha melhor. Então você vai ter que quebrar aquela casinha para construir uma casinha melhor. E isso leva tempo. Então, assim, uma primeira sessão você vai se abrir, você vai contar, o psicólogo já vai identificar alguns pontos, ele vai depois trazer isso na terapia, ele vai te confrontar com algumas coisas, porque não pense que você vai na terapia, isso acontece muito. Tá? A pessoa chega, fala lá na primeira sessão e fala, e aí, o que, que eu tenho? O que, que eu tenho que fazer? Eu não sou a pessoa, eu não estou aqui para te dar conselhos, eu estou aqui para te ajudar no seu problema. E isso aqui vai ser um trabalho em conjunto. Muitas pessoas sentam entram numa terapia e pensam que vão sentar, ouvir, vão descobrir lá a cura e vão sair. Até porque isso não acontece. Eu posso falar para você, você tem um problema, eu falo, faz isso. Você não vai sair daqui, pegar, já fazer e sua vida vai mudar em um segundo. Isso leva tempo. Então, a pessoa também ela precisa estar disposta a passar por esse tempo. Porque não pense que você vai chegar numa terapia, vai sentar, na primeira sessão a psicóloga vai falar, ó, você tem isso, tá aqui, ó, faz isso, vai embora. Não é assim. Então você precisa estar aberto ao processo. Ou seja, você precisa decidir Exatamente. a mudança. Exatamente. Você Você tem que precisa querer. decidir em quebrar aquela casa. Porque se Exatamente. você não decidir em destruir aquela casa de barro para construir uma melhor, Sim. não vai adiantar de Não vai nada. adiantar. E aí, às vezes, a gente tenta colocar remendos na casa, a gente tenta, ah, eu vou fazer isso, isso. Não, às vezes a gente precisa quebrar a casa para construir uma casa nova. Nossa, isso é forte, Você hein? entende? E precisa que a gente precisa tomar essa decisão. Porque a pessoa que passa lá fora, ela vê a casinha, ah, que casinha, nossa, a casinha precisa melhorar, mas a casinha é sua, quem tem que melhorar ela é Mas uma você. dependente emocional, por exemplo, ela sempre vai estar esperando algo de um outro, não Sim. é? Ou seja, para, sei lá, é porque para mim é que foram tantas coisas, Uhum. eu não consigo nem falar onde foi o ponto que eu falei, Sim. eu sou, né? Eu fui desconstruindo Sim. mesmo e tipo, vamos, porque eu não aguento mais, né? Cheguei nesse ponto. Mas quando você se identifica aqui para as meninas que estão assistindo, Sim. você identificou tudo que a gente está falando aqui. Sim. Eu sou uma dependente. Uhum. Eu tenho que bater na mesa e falar, chega. Sim. E Você aí precisa. desconstruir sem, Exatamente. tipo, que é o que você falou dos remendos, né? Achei o máximo isso, porque Sim. realmente, quanta coisa a gente fala, mas é só isso. Uhum.
Porque a gente coloca situações, né? Situações, eu sou dependente só disso daqui. Não sou Isso aqui dependente. não é tão problemático, é só um negocinho que tá na gaveta e não é. Sabe? E é por isso que você vê a importância de você estar fazendo isso aqui, esse podcast. Porque às vezes a pessoa que está assistindo, ela não, nem sabe que ela vive uma situação de dependência emocional. Ela não sabe nem o que, que é isso. Pensa na cabeça, vai, de uma mulher que cresceu num lar onde ela assistia a mãe dela sendo dependente emocional. Hoje ela vive uma dependência emocional. Para ela, aquilo é um padrão de relacionamento. Ela não conhece outro tipo de relacionamento. Aquilo ali é o certo. Então, você entender que o que você vive não é algo bom, não é algo saudável, isso não é algo fácil. Eu falo, não é fácil para a pessoa que vive o problema, não é fácil ela aceitar e ela entender que ela vive esse problema. Mas a partir do momento que você tá tendo conteúdos, você começa a estudar, a informação tá aí para todo mundo. Sim. Sabe? A gente consegue ter acesso a muitas coisas. E a partir do momento que você vê também que você não é feliz naquilo que você vive, você precisa buscar uma ajuda. Sim. Sabe? E é aquela coisa, é dar o primeiro passo. E o primeiro passo é o mais difícil. É. Ele é sempre o mais difícil. Porque o primeiro passo é a decisão, né, minha amiga? Exatamente. Tipo, se você não dá o primeiro passo para mim é o reconhecimento que você tem um problema. Sim, exatamente. Que você olha e fala assim, eu entendi. Tudo que elas falaram ali, eu tenho um pouco de cada. Uhum. Então eu entendi que eu tenho uma dependência. E aí você resgatar lá de quando você era pequena, do quando o pai, a mãe, o relacionamento, você não foi com o pai e com mãe, mas quem te criou, né? Sim. E aí você entender e falar, opa, peraí, eu aprendi desse jeito, mas eu não preciso morrer desse jeito. É romper ciclos, né? Romper algo que já era construído dentro de você. Então, se você percebe que você vive uma relação, não digo nem somente amorosa, mas às vezes de amizade, em que você precisa daquela pessoa para você ser feliz, em que você sente que você deposita naquela pessoa a razão da sua existência, e isso é ruim até para a pessoa que está do outro lado. Porque pensa um casamento, uma mulher que é totalmente dependente, muitas vezes ela é aquela mulher extremamente ciumenta. Ela é aquela mulher que ela não quer que o marido dela faça nada, porque ela morre de medo dele ir embora, morre de medo dele conhecer alguém e abandonar ela e deixar ela. E aí, quem eu vou ser? O que eu vou fazer se ele me deixar? Então é aquela, de repente, uma mulher extremamente controladora. É uma mulher que não consegue fazer nada sem que o marido dela esteja lá, porque é diferente. Por exemplo, você ter uma relação saudável onde você tem prazer em que o seu cônjuge esteja com você em tudo que você faz. Você vai comprar um negócio, você quer que a pessoa veja, que ela participe, do que você só consegue fazer aquilo se a pessoa estiver junto. Isso são pontos diferentes, porque, por exemplo, a gente tem um relacionamento saudável. Eu tenho prazer que meu marido me acompanhe para comprar alguma coisa. Às vezes eu vou comprar roupa e falar, vamos para você ver o que você acha, mas é diferente eu não conseguir fazer se ele não estiver junto. Eu não conseguir estar se eu não tiver a aprovação dele. Você entende? São pontos diferentes. E é isso que a gente precisa começar a reconhecer. Porque se você olhar a fundo, muitos pontos têm que ser trabalhados dentro de uma terapia. Muitas vezes é a autoestima, que é da pessoa que ela precisa trabalhar, ela não tem uma autoestima, então ela deposita no outro ou a responsabilidade de suprir algo que ela não tem. Às vezes uma pessoa que ela não tem uma identidade forjada, ela não sabe quem ela é. Eu não sei quem eu sou, então qualquer coisa tá bom. E aí eu coloco no outro a responsabilidade de me fazer alguém. Isso é um problema também. Então são vários pontos que precisam ser trabalhados. Nossa, e aí como achar esses pontos, né? Sim. Que aí é o que você falou, né? A informação, ela tá aí. A informação tá aí. Então não adianta ficar se vitimizando. Ou, ótimo, o que eu acabei de pensar do vitimismo, né? Ai, porque eu sei, ok, minha mãe separou do meu pai, aconteceu toda ali um auê, porque meus pais, eles não brigavam. Eles não brigavam. Eles brigaram, tipo, quando foram se separar. 21 anos, se eu não me engano, de casados. E a gente nunca tinha visto, né, eles brigarem. E com 14 anos, eles se separaram. Eu entendo que existe uma construção entre eles que foi uma mentira, porque o casamento não acaba da noite pro dia. Não. Hoje sou mãe, né, casada, tudo. Então, uma mentira para os filhos, Sim. que isso também pode ter me gerado várias outras coisas, né, que aconteceu
na minha vida, mas lembrando, mulherada maravilhosas, é o conhecimento que eles tinham lá. Hoje, eles fizeram o melhor para nós lá, mas hoje a gente tem outro conhecimento, Sim. né? Então, óbvio que a gente procurar, que é igual eu tava falando, né, do Dave, que foi lá ver a áurea boreal e tal, e indo atrás, e foi aonde ele viu, é o que a gente tem que fazer, é ir atrás mesmo do Senhor, de Deus, para ele nos dar, porque tem aquela parte da Bíblia que fala, né? Senhor, me dá a memória aquilo que não está me fazendo bem, sabe? Então, tipo assim, ó, me dá a memória o porquê que eu estou agindo dessa forma. Porque Deus, ele faz isso. Então, ele não vai nos dar a memória, tipo, poxa, mas o que que aconteceu? Por que que eu estou dessa forma? Não que venha de nós, mas do que nós aprendemos. Sim. E aí a gente vai ter memória de quando a gente era pequeno, de como fomos criados, que é o que você falou, né? Referente a uma mãe totalmente dependente do pai. E você sempre viu isso, então para você é super natural ter esse relacionamento. Exatamente. Então eu acho que é muito isso. E assim, passar essa informação, porque a gente olha e fala, meu, dependendo, sou dependente emocional. Sim. Porque eu falava isso. Tipo, né? Quando veio à tona, cara, você é dependente emocional do seu marido. Primeiro veio assim, ah, pronto, a louca. Falando que eu sou dependente emocional. Você nem me conhece, tá falando isso? Assim. Você sabe de onde eu vim pra falar que eu sou dependente emocional? Porque era assim, né? Tipo, porque é o que você falou, a primeira decisão é reconhecimento. Exatamente. E eu fiquei por anos, né? Até mesmo que eu acho, e falando agora aqui com você, eu acredito que tenha sido, né, o Espírito Santo falando através, tipo, dessas lembranças, meu. Ó, sua mãe viveu assim. Porque naquela época, né, não generalizando, claro, mas muitas saíam de casa para ser livres, né? E aí acabavam ficando dependentes do marido. Sim. Ou até poderia existir uma dependência do pai ou da mãe da aprovação, né? Tipo, eu não vou me separar, porque senão vai decepcionar meu pai e minha mãe. Tem que aceitar isso aqui, sim, é verdade. Né? E lá naquela época existia muito isso de, tipo, para sair mesmo de casa, porque era muito rígido, né? Sim. Mas era o melhor que os pais tiveram e eu sou muito grata, minha mãe e meu pai. Amo eles demais, assim, meu pai já falecido, né? Tem um padrasto, assim, maravilhoso. Mas eu entendi, e quando eu entendi que, cara, minha mãe viveu de um jeito, né? Que eu não preciso viver desse jeito. E olha que doido, a minha mãe financeiramente não era dependente do meu pai, porque ela trabalhava muito, 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 muito. E meu pai, tipo, trabalhava, mas teve uma época que ele perdeu o emprego e minha mãe sustentou sozinha. E aí eu acho que aí você vai me responder, né? Que é só agora falando. Por isso que eu disse que o podcast, assim, eu sempre vejo, meu, é uma conversa, né? Porque é a nossa realidade. Porque a nossa realidade sempre tem a realidade para quem está assistindo. E aí eu lembro que minha mãe, ela era super dependente financeiramente. E por que não se separar? Aí pode ser que ela tinha algo no inconsciente dela, tipo que ela não queria, de repente. Mãe, se eu estiver assistindo, eu vou te perguntar isso, porque agora eu fiquei curiosa. E depois eu vou falar para vocês, meninas. De repente ela não se separou porque ela não queria decepcionar, mesmo a mãe já. Porque a mãe dela já tinha morrido, minha avó já tinha morrido. Tipo, pode ter acontecido algo dessa. Isso também é uma dependência de você querer ficar com alguém para não decepcionar, ou isso é uma desculpa?
tem uma diferença da gente falar da dependência emocional com uma idealização. Né? A gente tem aqui, o casamento, ele é isso daqui. Então eu idealizo um casamento. Como que eu vou romper isso? Né? E também tem aquela questão da aprovação dos outros. Como que eu vou falar para as pessoas que isso daqui acabou? É extremamente difícil. Pensa num casamento, você ter que, ainda mais falando da época que a gente estava falando, que era lá atrás. Isso era um absurdo, você Sim. se separar. Então, isso talvez moralmente não era algo correto. A gente falar que era uma dependência emocional externa é muito difícil. A gente vai ter que chamar ela aqui para a gente conversar com ela, saber um pouquinho do lado dela. Sim. Né? Mas é muito difícil a gente pontuar isso como uma dependência, porque você está falando que ela era dependente do seu pai, Não, emocionalmente ou não? então, emocionalmente, na Porque verdade, nem financeiramente, né? Você não, falou. financeiramente nada. Então, Uhum. possivelmente, porque aí você falou, e já me veio igual a Emanuela faz. Ela tem 6 anos, ela faz. Aham. Abriu. Possivelmente pode ser uma idealização, né? Sim, o casamento perfeito. Eu não casei É. para me separar, então eu vou ter que aceitar Aham. isso. Eu vou empurrando. Hoje eu tenho E que tem filhos. até hoje isso. Sim, Uma idealização. Eu nunca tinha. Pode ser, eu vou perguntar para ela. E de repente a gente chama ela aqui para a gente sim. entender um pouquinho mais. Aham. Mas eu acho que de repente pode ser isso, porque tem muita mulher, né, que idealiza. Eu falo que a gente, né, os 40 a mais, os 30 a mais, a gente assistiu muita novela que era muito romantizada. Uhum. E aí vem a Sim, idealização, até né? fugindo um pouco do assunto dependência, né, que a gente falou dessa palavra. Eu vi uma ministração de uma pastora, eu esqueci o nome dela, que ela fala que ela tá tendo muito problema com mulheres que estão viciadas em doramas. Porque eu nunca assisti um dorama, mas falam Ah, que o dorama é aquela coisa incrível de um relacionamento, nossa, e aquilo e você idealiza. Aí você tá em casa, você olha pro seu marido e você fala, não, mas é isso aqui que eu quero. Mas isso aí tá na tela. Isso não é real. E as pessoas estão tendo muita dificuldade hoje em dia de separar o que é real do que o que não é real. Você abre seu Instagram, você vê o relacionamento perfeito. Nossa, que relacionamento incrível. Dá 2 meses aquela pessoa separou. Então, o que era real? acho que até por isso que tá querendo, vai sair o filtro, né? Pode ser também, porque a gente não tem mais acesso ao que é real. Sim. Então tudo se tornou algo totalmente disfuncional e real e a gente hoje em dia a gente está tendo muitos, você vê muitos relacionamentos quebrados, Não, a muitos pessoa casa, daqui 2 meses já tá acabou separando, como gente. se fosse a coisa mais simples do mundo. Por quê? É. Porque busca algo que não é real, gente. Casamento não é fácil, um relacionamento não é algo fácil. Se você fica olhando só para o que tem fora, você não vai conseguir ter um relacionamento bem sucedido. Esquece. Não, e é por isso que eu falo, né? Antes de casar, eu amo Cláudio Duarte, quando ele fala, cara, Incrível. entende primeiro, porque você vai ter desafios Sim, não é num fácil. casamento. Então, se você é um cristão e pegar um macumbeiro, não vai dar certo, gente. Isso é Exatamente. fato. Ah, não, mas ele se converte. Ah, não vai. Não fica batendo na tecla que você sabe. Ou o cara tá batendo já em você, não vai casar com esse cara que tá te É, batendo, não vai casar com exatamente. esse cara que tá te maltratando. Ah, mas Fabiola, não tem lá uma melhora. Tá, tá, então primeiro melhora. Exatamente. Entende? E não é uma melhora de 2 meses, não. Não. É coisa de um bom É, tempo você tem para que. você ver se. Agora, na Exatamente. psicologia, existe, tipo, porque se constrói, né? Você foi, aprendeu de uma forma, e aí você entende que precisa de outro jeito. Por exemplo, um homem que ele é agressivo. Ele entendeu que ele é agressivo e que ele precisa mudar. Existe um tempo para isso? Não, um tempo a gente não consegue. Não tem. Não existe um tempo, porque a pessoa ela tem que estar disposta. Pode ser que seja. Às vezes você começa um trabalho com uma pessoa que dura 6 meses, com outra pessoa tem que durar 3 anos, 4 anos, uma vida inteira. Porque depende muito da pessoa, do processo da pessoa, do quanto ela vai estar aberta para aquilo, do quanto ela vai aplicar o que ela vai aprender na vida dela. Não é algo simples. Então, não, a gente sempre chega no mesmo ponto, que é a escolha e decisão, né? Exatamente. É sempre esse ponto, Sempre tanto você o tem que. início
quanto o processo. É Exatamente. sempre Você tem que escolha e decidir, decisão. você tem que querer, porque você vê até em cursos, vou fazer um curso aqui para transformar minha vida. Se você não estiver disposto a absorver aquilo que você aprendeu e aplicar na sua vida, não vai dar certo. E sabe uma coisa que me veio agora na mente? Renúncia. Porque você tem que renunciar, né? Exatamente. É igual comigo, por exemplo, eu renunciei muitas coisas, muitas crenças. Eu renunciei muitas que eu achava Fabiola, meu, é isso. Uhum. A renúncia do que eu aprendi com meu pai, com a minha mãe, porque aí gera uma fidelidade, né? Uhum. Eu sou fiel a quem me criou. Sim. Então gera uma fidelidade. Então, quando eu entendo que a minha identidade, eu aprendi com eles, mas é o que eles conhecia lá, mas Exatamente. agora, peraí, eu escolho que eu tenho um outro nível de consciência, então Exatamente. eu quero mudar. Exatamente. Então a gente sempre parte para o mesmo princípio de escolha, É de uma escolha. decisão. Exatamente. Identifica. Primeiro você tem que identificar que você vive um problema, você tem um problema. E aí você tem que decidir tratar ele. E tratar ele não é você mandar uma mensagem para uma amiga sua que não vai saber como te orientar, porque muito acontece disso. Ai, tô vivendo isso, tô com problema, deixa eu mandar. Não tô falando que a gente não tem que conversar com nossas amigas, com certeza temos. Mas a gente tem que buscar também falar com pessoas que têm algo para acrescentar na nossa vida. Então, procure, às vezes você não quer ir para uma terapia de cara, procure uma pessoa que é uma referência na sua vida, sabe? Uma pessoa que você fala, não, essa pessoa ela vai poder me ajudar. Procure sua pastora, procure a pessoa que te discipula, procure uma terapia, mas a gente tem que dar o primeiro passo, sabe? Porque senão você acaba caindo, a partir do momento que você identifica um problema e você não vai atrás de resolver, você se acomoda. Você entra numa zona de conforto e aí você abraça o problema e ele vira seu amiguinho. E é aquilo, né? O conforto é confortável, É, ele é bom. é. Então, para você sair da zona de conforto, dói. Dói. E como ser humano, a gente não quer que doa. Não, a gente quer as coisas mais simples e É, fáceis. porque é igual a gente fez uma ferida, né? Você quer lá colocar o band-aid, que antigamente era isso, Sim. né? Colocava lá, tal, o band-aidzinho. Não, e tinha. Eu acho que eu até. Acho que é por isso que eu vou. Minha mãe band-aid, não, é metiolate. Lembra que Aham, metiolate? sim. Assopra, mãe, Era um assopra, caos. assopra. Doía pra caramba, mas só que aquilo funcionava. E o band-aid se colocava, ficava molhado, né? E não cicatrizava aquilo de jeito nenhum. Era aquela coisa, precisa dormir, porque eu era, né? Eu andava de skate, tá? Ainda vivia ralada, né? Uhum. E minha mãe sempre passava o metiolate. Não, mas vai ter que ser o metiolate. Sim. E aí eu tava falando esses dias em uma loja, agora eu não vou lembrar, mas falando justamente o como a gente apanhou muito. E é isso que a informação pra gente é muito importante, porque o como a gente apanhava, né? Eu falei assim, eu acho que deve ser isso. A gente apanhou muito lá. Aí agora a gente fala assim, não, a gente tem que ensinar totalmente diferente pro filho, e Sim. aí não acaba não corrigindo da forma que tem que corrigir, não que a gente precisa apanhar como apanhava lá, mas há outras correções. Sim. E aí é onde eu vejo os adolescentes totalmente perdidos, assim, sabe? Sem instrução nenhuma. Sem, porque é igual eu tô falando, né? Eu tô desconstruindo no meu filho para ele não ser dependente de mim. Sim. Porque foi exatamente isso que minha terapeuta falou. Fabiola, uma droga, isso é uma droga para ele. Cara, como doeu aquilo quando ela Sim. falou. E ela fez o gesto. Mas é. E aquilo me doeu muito, que eu falei assim, não. E pelo fato de eu ter sido uma viciada, aí eu falei assim, cara, é difícil sair do vício. Não. Você tem que decidir, você tem que escolher, falar, meu, Exatamente. não quero. Isso não faz Exatamente. bem para mim. E é onde eu estou desconstruindo isso dele. E é muito doido, porque dói.
E aí, no início, veio o sentimento de culpa. Só que aí foi o que ela falou, mas você não tem culpa. Sim. Você fez o que foi melhor. Não existe culpa. Sim. Não existe certo e errado. Existe um Deus que habita dentro de nós, que nós temos onipotente, onisciente, onipresente. Ele, o Espírito Santo está dentro de nós. Então a gente tem uma conexão direta. Eu não preciso pedir, doutora Bianca, então ora por mim, para minha vida funcionar. Você tem Eu livre tenho acesso. isso dentro de mim. Eu tenho esse livre acesso. acesso ao meu pai. Não importa se meu pai foi meu amigo, se eu fui abandonada por uma mãe, ou se o pastor me abusou, ou se, N coisas que pode ter acontecido, mas hoje a gente tem uma outra informação e que aí a gente olha e fala assim, opa, peraí, eu cheguei na minha consciência, porque enquanto a gente é inconsciente, está tudo certo. Sim. A gente está cega. Mas quando tira as vendas, não dá para não ter uma escolha, não dá mais para a gente ver mulheres se vitimizando, falando, ai, porque eu sofri nisso e por isso que eu sou assado. Ok, mas aquilo não te faz. Exatamente. A gente tem que ser o que Deus falou que nós somos, né? Que é igual você falou no almoço, né? Nós somos filhas. Exatamente. Então, quando a gente reconhece que a gente é filha e que a gente tem um pai, e tem aquela passagem na Bíblia que fala, né? Pode mãe, pai abandonar, rejeitar amigos, primos, todas as pessoas desse mundo. Mas quando você entende que tem um pai, que Jesus morreu para te entregar o Espírito Santo, para você ter uma conexão direta e ele ser o seu salvador. Ah, minha amiga, você fala, opa, peraí, eu era dependente emocional. Exatamente. Não sou mais. A gente cai? A gente cai. Que é igual que eu tava falando do André, né? Fabiola ali deu vontade de falar, não, filha, é brincadeira, volta aqui. Não, mas eu decidi que ele precisa passar o que ele precisa passar para ele, sabe, viver aqui. E não, tipo, sabe, ficar esperando algo pela mãe, né? Sim, exatamente. Porque você também não vai estar lá sempre. Não, e você sabe que eu lembrei de uma coisa que eu acho que o Wendel era, hoje, graças a Deus, não, mas ele só comia se eu colocasse comida no prato para ele. Sério? Teve um dia que ele ficou tão bravo que ele foi dormir sem comer. Porque você não colocou. Porque eu não coloquei comida para ele. E óbvio, antes eu fazia com raiva, eu não acredito, porque a mãe dele educou ele assim, né? E tal, e não sei o que, papapá. E eu, cara, não acredito. Então eu fazia com raiva. Quando eu entendi, eu falei assim, peraí, é meu esposo, quero fazer algo para ele, tá? E continuei colocando, só que com amor, sem obrigação. As fases, né? E aí eu entendi que eu não estava ajudando ele, que eu não estava me relacionando como mulher e homem. Eu estava me relacionando como se fosse um filho, um bebezão. Até que um dia eu falei assim, eu não te ponho mais comida no seu prato. Você não é meu filho. E outra, filho pequeno. Porque aí eu escutei isso da Nutri no meu filho. E por conta da Emanuela e do André, que eu tava colocando comida no prato pra eles, ela falou, esquece, não põe mais. Pelo fato do meu marido, coloquei e tal. Então eu acho que ele era meio que dependente, porque no nosso começo de relacionamento, era tudo muita família dele. Era tipo, a família dele é tudo, é tipo, acima de tudo, e depois vinha a Fabiola e André. E hoje é totalmente diferente, porque a gente foi realmente ressignificando as coisas, claro que vem com o amadurecimento, e por isso que eu amo as informações que a gente tem pela internet para a gente crescer, porque mesmo
quem namora ou quem tá noiva, peraí, já vai identificar alguma coisa e falar, opa, peraí. Porque não precisa passar, né? Não precisa passar. É igual quando alguma amiga minha fala assim, eu vou trabalhar com o marido. Jen, não trabalha! Não trabalha com o marido, pelo amor de Deus. Porque fica bom após 15 anos. Antes disso, é pau. É isso mesmo. É pau. Então, tipo, quando alguém vai, não, gata, não faz isso. Você tem que estar muito, mas muito madura. E será que você está madura para isso? Então é isso. Eu amei esse papo, né? Eu espero que vocês tenham gostado também. Eu espero que você volte Com também com outros certeza. temas, porque se tem muitos temas, né? Igual a gente está na dependência, já está falando de Sim, outros temas, aí se deixar, mas é. a gente vai aí, fica falando um monte de coisa. Obrigada, doutora, por Obrigada a ter você pelo vindo. convite. E aquela cereja do bolo, para aquela maravilhosa que está lá do outro lado, uma palavra assim para ela, sabe? Para ela ressignificar. Ela entendeu que ela é uma dependente emocional. Diz para essa mulher o que, sabe, dá aquele. Dessa conversa toda que a gente tá tendo, só me vem uma frase assim na cabeça, até quando você tava falando do André. Ainda dá tempo. Às vezes você tem 50 anos e você fala, nossa, mas eu já tenho 50, 60, eu já tenho 20 anos de casada, mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você buscar ajuda, ainda dá tempo de você procurar um tratamento, ainda dá tempo de você se sentir melhor com você mesma, ainda dá tempo de você encontrar felicidade em você, sabe? De você entender que Deus te fez para ser feliz e você encontrar a plena felicidade sem ter que precisar que o seu marido ou que o seu filho te valide. Tá bom? Então ainda dá tempo, sempre dá tempo. Não pense que porque, aquela frase, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou Vou morrer morrer assim. assim. Não, você não precisa morrer assim, sabe? Então ainda dá tempo. Uau! Pegou essa chave, meninas? Ainda dá tempo. Então, é sobre isso. Um grande beijo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem atentas. Quem não se inscreveu no canal, se inscreve. Entre elas, Day, porque aí você acaba recebendo lá. Vai lá no sininho, porque aí você acaba recebendo todas as vezes que eu trouxer mais convidadas. E tem várias convidadas assim nesse naipe maravilhoso da doutora, com muitas informações pra gente, tá bom? Beijo no coração de vocês. Obrigada, doutora. Deus Obrigada a abençoe, você. viu?